dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como estão vocês? Nesse capítulo, iremos tratar de retificadores de onda completa, desde os monofásicos até os casos trifásicos. Os retificadores de onda completa apresentam vantagens fundamentais sobre os de meia onda. Dentre elas, podemos destacar corrente média na fonte CA sendo zero. Isso vai levar a evitar problemas nos transformadores que estão conectados a esses retificadores, além de apresentar uma modulação consideravelmente menor que os de meia onda. Além da operação como retificador, também iremos observar como estes podem ser controlados e operar como inversores, onde o fluxo de potência é do lado CC para o lado CA. Iremos começar com os casos monofásicos e depois expandiremos para os retificadores trifásicos. Essa parte ela é consideravelmente mais extensa do que o capítulo 3 que nós vimos anteriormente. Então esse vídeo aqui a gente vai a primeira parte vai ser única e exclusivamente a parte monofásica, vamos ver a maioria dos casos monofásicos, tá? E a segunda parte nós estudaremos com maior aprofundamento a parte trifásica dos retificadores, ok? Então o objetivo desse capítulo vai ser introduzir as técnicas gerais de análise dos circuitos eletrônicos de potência, aplicar os conceitos vistos anteriormente na parte de cálculo de potência e apresentar simulações tanto algébricas, matemáticas, como no simulador. Vamos começar aqui pelas configurações mais comuns para um retificador de onda completa monofásica em ponte. Tá? Aqui a gente está observando uma ponte retificadora que a gente tem aqui, né? Formado por esses quatro retificadores, esses quatro diodos. Isso daqui a gente vai chamar de ponte. Tá? Então é muito comum na literatura a gente encontrar esse tipo de configuração ou esse tipo de configuração que são similares. Tá? Para que essa funcione, necessariamente nós teremos dois diodos que devem ser polarizados diretamente a cada meio período. Nesse caso, seriam D1 e D2, tá? Permitindo a circulação de corrente na fonte nesse sentido, certo? Circulando aqui através de D1, indo para a carga e retornando através de D2, tá? E retornando para a fonte. Ou D3 ou D4, quando ocorre a polarização, a troca aqui do sinal da fonte, né? Você passa até a circulação de corrente agora através de D3, mantendo o sentido da corrente aqui através da carga, retornando por D4 e retornando para a fonte, respectivamente. Legal, né? Observe uma coisa interessante. Se D1 e D3 conduzirem simultaneamente, seja por motivos quaisquer, vamos supor que D3 entrou em curto, ele levou uma falha que ocorreu, um curto-circuito interno dele. Então, a fonte VS, em determinado instante de tempo, seria submetida a um curto-circuito através de D1 e D3. Tá? O que levaria à destruição de D1 ou de D3 ou de ambos simultaneamente. Inclusive, as conexões, trilhas ou fuzis associadas nesse trecho aqui poderiam também ser destruídas, tá bom? Então isso é uma curiosidade que às vezes ocorre quando você está lidando com esse tipo de circuito. Bom, nesse caso a gente está considerando uma carga resistiva e uma fonte sendo senoidal, contendo apenas a componente fundamental. Então, para a operação com carga resistiva, o equacionamento da tensão de saída pode ser observado da seguinte forma. Então a gente começa aqui com a nossa fonte senoidal, certo? Vindo de 0 até π2π. E aí, ao passar pelo retificador ideal, você tem agora uma fonte. Você tem agora a aplicação, né, da polaridade única e exclusivamente positiva para a minha senoide. Então vai ocorrer o seguinte: quando a gente vai analisar a tensão na saída, a nossa integração, no caso do retificador de meia onda, era de 0 até 2π, o período de integração. Nesse caso vai ser só de 0 até π, porque a periodicidade aqui é π. Então quando a gente olha para a equação da tensão média, ela fica 1 sobre π, sendo integrada de 0 até π do meu valor Vm seno de ômega-t, d de ômega-t. Legal, né? Então com essa integralzinha aqui sendo resolvida, fazendo a substituição dos limites, aplicando a antiderivada do seno, a gente obtém que a tensão de saída média vai ser 2Vm sobre π, 2 vezes o valor de pico dividido por π. Tá? É similar o equacionamento se nós quisermos extrair a corrente média que circula através da carga. Nesse caso vai ser a minha tensão média dividido por R, ou 2Vm sobre πr,
Porém, se você quiser enxergar essa mesma relação em termos do valor RMS, basta você relacionar VM com o valor RMS, que nesse caso VM é igual a raiz de 2 vezes o valor RMS, que dá exatamente essa expressão aqui. Bacana, né? Bom, também temos aqui a relação de potência que a carga recebe, e esta pode ser obtida através, seja de um algebrismo em torno do valor da corrente eficaz, tá? Multiplicado pela resistência, ou seja, em torno da integração da potência instantânea no período que a gente está considerando aqui, tá? Nesse caso, π. Certo? Então, se nós procedermos com a solução dessa integração, por exemplo, se eu fizer aqui a substituição da minha tensão de saída única e exclusivamente em termos da corrente, tá? Da corrente instantânea, o equacionamento vai ficar R dividido por π, a integral de 0 até π da corrente máxima ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t dt. E nisso daí, quando a gente simplifica essa integração, a gente vai obter a seguinte relação, que é a corrente máxima vezes a resistência dividida por raiz de 2. Tá? Então, é outra forma de você enxergar a potência de saída que esse retificador está entregando à carga. Bom, entre as formas de onda que a gente tem, a gente ainda pode destacar a tensão na carga, a tensão sobre e a corrente que circula através dos diodos, que estão aqui, ó. Por exemplo, nesse gráfico, a gente tem a tensão sobre os diodos VD1 e VD2. Tá? Então, de 0 até π, quando eles estão conduzindo, a tensão sobre eles é 0. Já de π até 2π, a tensão sobre eles vem até menos Vm. Tá? É uma parcela senoidal aqui. E algo similar ocorre com VD3 e VD4, porém para o período inicial. Okay? Então, veja que, nesse caso, a maior tensão a qual cada um desses diodos vai ser submetido é exatamente o pico da fonte de entrada. Tá bom? Então, novamente aqui, vale salientar que a unidade de medida no eixo horizontal é em ângulo. Então, a representação ela vai facilitar consideravelmente a análise e é independente da frequência da fonte. Nosso ômega tzinho aqui que ajuda bastante nesses cálculos. Legal, né? Bom, dando prosseguimento, nós temos aqui o caso do retificador com TAP central e nós teremos aqui algumas diferenças que devem ser destacadas. Tá? Então, geralmente, quando a gente está lidando com o retificador com TAP central, a gente está introduzindo aqui um transformador, tá? Isolador, e separando aqui o bobinado de saída em VS1 e VS2. Mas, geralmente, quando a gente enxerga esse transformador, a gente só vai ter a relação do primário para o secundário. Então, significa dizer que o secundário aqui ele vai ser dividido. Não necessariamente precisa ser simétrico, mas aqui a gente está considerando o caso simétrico. Então, a tensão de saída VS1 durante a condução de D1 vai ser imposta aqui no circuito da carga. Tá? E VS2 durante a etapa de condução de D2 vai ser imposta a carga. Okay? Então, tais tensões vão depender da relação N1 e N2 do transformador e da fonte VS. Então, se nós considerarmos o caso de simetria no transformador, em que N2 é o número total de espiras, ou a relação total do secundário, nós teremos que VS1, certo? Essa tensãozinha aqui vai ser igual a VS2. Tá? Então, essa relação eu estou estabelecendo aqui, valores eficazes, tá? Vai ser igual ao valor eficaz da fonte, multiplicado pela relação de transformação N2, dividido por 2 vezes N1. Okay? Bom, o transformador ele vai proporcionar isolamento elétrico entre a fonte e a carga. É diferente do nosso retificadorzinho aqui, que nós não temos isolamento elétrico. Tá? Aqui é a rede elétrica, então vamos supor que aqui seja a fase, né? Aqui seja o neutro. Em algum determinado instante você vai ter D4 ou D2 conectando aqui a fase ou o neutro aqui a essa conexão inferior, né? Essa parte inferior ou referencial do meu circuito da carga. Já aqui não, se aqui for a fase e aqui for o neutro, eu tenho essa desconexão eletromagnética por meio do transformador. Bom, a frequência fundamental na tensão de saída vai ser 2 vezes a frequência da fonte, ou 2 ômega 0. A máxima tensão reversa sobre cada diodo vai ser igual à máxima tensão combinada de VS1 com VS2. Porque se você enxergar quando, por exemplo, D2 está polarizado, D2 está conduzindo, né? Então ele conectou este nó a esse nó aqui e D1 fica polarizado reversamente. E aí D1 fica submetido à tensão total do bobinado secundário. Okay? Bom, então para algumas aplicações com tensão de entrada elevada, a configuração em ponte ela é mais adequada do que a meia ponte com TAP. Bacana, né, pessoal?
Bom, dando prosseguimento, nós temos aqui uma carga RL conectada em série com a saída do retificador em ponte. O método que nós vamos utilizar aqui para análise ele é similar ao que foi proposto para o retificador de meia onda com diodo de roda livre, lá do capítulo 3. Após o período transitório, a corrente de carga IO, essa correntezinha aqui, né, ela irá atingir uma determinada condição periódica estável. Nós vamos já ver nas figuras, tá bom? Bom, então como ela funciona de forma similar, a tensão VO ela pode ser expressa através dos termos da série de Fourier, sendo essa constituída da parcela CC e de termos harmônicos pares. Então aqui eu posso visualizar a minha parcela CC e os meus termos harmônicos pares da minha série de Fourier. Tá? A parcela CC vai ser 2Vm sobre π e cada valorzinho de amplitude Vn, tá, vai ser associado a esse valor CC multiplicado por um termo de atenuação. Tá? Então a gente pode estudar de forma muito mais profunda o funcionamento desse circuito com carga RL utilizando nosso amigo Fourier. Tá? Bom, então quando a gente olha aqui para a corrente de saída, né, ó, IO, tá sendo apresentada aqui, e daqui a nossa tensão VO, o meu seno em módulo. Tá? Então, nós podemos utilizar essas ideias para calcular a corrente através da carga, utilizando cada componente da frequência de forma separada. Então aqui, por exemplo, eu tenho a minha corrente CC, tá? E os meus termos de corrente associado a cada parcela de cada harmônica. Tá? Cabe salientar aqui que a corrente através de cada par de diodos, aqui, ó, tá vendo? Ela só vai ocorrer a cada meio período, ou seja, esses diodos só vão conduzir por metade do período, o que irá proporcionar de uma forma mais simples para a obtenção das correntes RMS e média através destes. Nós vamos ver esse detalhamento aí por meio de uma análise matemática que eu elaborei aqui, tá? E um exemplo numérico para facilitar e aprimorar a compreensão. Tá bom? Bom, só um detalhezinho aqui, à medida que essa corrente IO aqui tende a se tornar contínua, certo? Olha o que está acontecendo aqui nessa representação da corrente ID1 e ID2, né? Ela está se tornando cada vez mais quadrada, certo? Então isso aí é outro efeito que acontece quando você, por exemplo, tem um indutor muito grande, tá? E leva a você ter uma suavização dessa corrente aqui no retificador, tá bom? Bom, vamos olhar aqui nosso exemplo numérico, aqui o nosso MathCAD, tá? E aqui eu tenho uma aplicação utilizando o mesmo princípio que nós vimos lá no capítulo 3, agora com uma carga RL conectada a um retificador de onda completa. Então nesse caso aqui eu tenho a tensão eficaz sendo 100 por raiz de 2, tá? Esse valor, esse 100 por raiz de 2, ele leva a um valor de pico sendo 100 volts, tá? Quando você multiplica esse fator por esse aqui, vai voltar a ser 100 volts. Minha frequência é 160 Hz, e nesse caso eu tenho a resistência R1 sendo 10 ohms e a indutância L1 sendo 10 mA, tá? Então se nós utilizarmos o nosso equacionamento da série de Fourier, tá? Aplicando aqui, tensão CC vai ser 2Vm sobre π, e a parcela de cada termo harmônico de segunda ordem, tá? De ordem par, desculpe, vai ser V0, que multiplica o fator de atenuação, tá? A tensão de pico da enésima harmônica. Então quando eu resolvo escrever a minha tensão de saída em termos da série de Fourier, tá? Tá aqui a minha expressão, eu vou ter a associação desses valores. Tá? Então observa novamente aqui que o meu somatório ele vai de 1 até um enésimo termo. E aqui eu faço a multiplicação por 2 para exatamente extrair um valor par dessa relação, e aqui também. Tá? Então aqui um exemplo, quando só tem o valor CC, a segunda harmônica e a quarta harmônica, né? Esse somatório está indo aqui a 1 e 2, que leva a 2 e 4. Tá? Então se eu quiser aqui introduzir mais termos, eu faço isso aqui e vejo como ele vem se aproximando ainda mais da nossa forma de onda do retificador de onda completa. Né? Bacana. Então aqui a título de exemplo, vocês observam que só com dois termos de harmônicos pares, eu consigo uma forma de onda muito parecida. Tá? Então eu não preciso fazer muita conta em torno desse problema para resolver um problema mais sofisticado. Bom, então aqui eu estou calculando a minha corrente média, na saída vai ser VO por R1, está aqui 6,36 amperes, e cada termo individual da minha corrente, tá? Meu valor de pico da corrente, eu estou extraindo aqui, vai ser o valor de pico da harmônica N dividido pela impedância associada. Tá? Então, por exemplo, da segunda harmônica eu vou ter 3,89 amperes de pico, para a quarta harmônica 0,469. Observa que esse valor de corrente ele cai consideravelmente nesse processo. Então nós não precisamos trabalhar
com muitos termos dessa série, tá bom? Bom, então, na linha de raciocínio, se nós quisermos extrair potência, nós precisamos do valor eficaz dessa corrente. Então aqui eu estou trazendo o equacionamento da corrente eficaz. Tá? Isso aqui é o valor IRMS ao quadrado, square, que vai ser a corrente média ao quadrado associada com os termos de valor eficaz de cada termo harmônico da corrente. Tá? Então aqui é o meu valor de pico dividido por raiz de 2, que dá o valor RMS. Elevando ao quadrado, fazendo essa soma, eu tenho esse somatório termo a termo. Tá? Bom, tirando a raiz quadrada do valor square, eu tenho o valor eficaz correspondente. Então, nesse caso aqui, para somente um termo, né? Então seria a parte CC mais a segunda harmônica, para 2 termos, para 3 termos. Observa que não ocorre muita variabilidade nesse valor. Tá? Fica muito aproximado. Tá? Bom, uma vez que eu sei o valor eficaz, eu tenho condições de pegar e fazer o cálculo da minha potência transferida à carga. Então aqui o meu PO vai ser o R1 vezes a corrente eficaz ao quadrado, IRMS square. Tá? Então aqui, se nós considerarmos somente o valor CC mais a parcela da segunda harmônica, né, o primeiro termo harmônico, o segundo termo, 2 termos, desculpe, 3 termos, então o valor ele fica muito próximo, em torno dos 463 watts. E por fim, a gente vai ter aqui o cálculo do fator de potência da corrente média no diodo e da corrente eficaz no diodo. O fator de potência vai ser a potência dividido pela potência aparente, né? Ou seja, VRMS vezes IRMS do lado da fonte. Então o fator de potência desse retificador dá perto aí de 0,96. Né? Ó, você vê que com 2 termos harmônicos não muda muito esse valor. Tá? Então a corrente média, você vê que é a corrente média da saída dividido por 2, e a corrente eficaz vai ser a corrente eficaz dividido por raiz de 2. Tá bom? Então tá aqui os valores para esse circuitinho. Bacana, né, pessoal? Então, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, provavelmente vocês vão se deparar com a necessidade de uma planilha similar a essa daqui que eu desenvolvi. Essa daqui vai dar o norte para vocês resolverem os problemas selecionados. Bacana, né? Bom, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Tá? Aqui eu vou trabalhar com a simulação para a gente comparar esses valores. Eu já estou aqui com o PSIM com esses valores aí iguais, né? Vamos ver aqui esse nosso resultado. Bom, só voltando aqui, ó, eu introduzi aqui uma ponte, tá ideal, tá? Botei para exibir aqui a current flag, para exibir a corrente instantânea em um único diodo dessa ponte, tá? E aqui os demais parâmetros são os valores que a gente vê usualmente, né? Um elemento RL, a corrente de saída, a tensão de saída, todos com relação a essa referência aqui, tá? E a fonte de 100 volts de pico. Então, novamente simular. Vamos ver a nossa tensão de saída. Vamos ampliar aqui, né? Deixar a curva 3 e aumentar aqui a nossa fonte. Beleza. Bom, vamos ver aqui a corrente de saída. Tá aí, ó. Vamos adicionar aqui outra escala. E ó. Fonte está ok. Beleza. E vamos ver a corrente aqui somente em um único diodo. Legal, né? Você vê que ele tem esse mesmo formato, né? Só conduz pelo período igual a π, né? Tá? Esse período angular. Bacana. Bom, vamos ver aqui alguns valores para a gente comparar, né? Então, aqui eu quero tirar o valor médio de VO. Então, nosso VO médio aqui deu 6,36. E o nosso calculado IO, né, deu 6,36, tá? Porque aqui é 10 ohms, né? 10 ohms, aqui 100 volts. Então, dá 6,36 vezes 10 elevado a dá 63,66 volts. Desculpe, 63,66 volts. Já o meu IO, tá vendo? 6,33. Beleza, legal. Não está batendo muito próximo, porque teve aqui a questão transitória e esses cálculos aqui são para regime permanente, tá? Bom, o que mais nós temos aqui? A corrente no diodo, né? A média 3,15. Vamos conferir. Beleza, está bem próximo. E a gente pode extrair esses valores eficazes, né? Então, a corrente eficaz aqui, tá? 6,8 aproximadamente, né? RMS 6,8, show. E a corrente eficaz aqui no diodo, tá? 4,8 aproximadamente, 4,8
Beleza. Então com essa ferramenta aqui ela mostra esses resultados que na nossa planilha nós obtivemos também. Bacana, né, pessoal? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, certo? Bom, é muito comum nós encontrarmos em ambiente industrial cargas do tipo RL fonte, tá? Alguns exemplos onde isso aqui é comum, tá? Um motor CC pode ser simbolizado por um circuito RL e fonte, tá? Um conjunto de carga de bateria, um carregador de bateria de grande porte, RL, para você atenuar a corrente que vai circular da ponte para o banco de baterias, tá? Nesse caso, esse tipo de circuito vai apresentar dois modos de operação que estão exibidos aqui nessa figura, tá? Eu tenho a operação de corrente contínua, ou modo contínuo de corrente, ou a operação em modo de corrente descontínua, ou modo de corrente descontínua, tá? Para a operação com corrente contínua, certo? Onde não vai existir essa descontinuidade aqui da corrente, né? Ó, você está observando aqui que a corrente ela vem, tá? Ela parte aqui do zero, chega até um determinado valor e ela volta a ser zero. Então isso aqui é o que a gente chama de modo de operação descontínua da corrente. Aqui não, ó, a corrente ela vem até um patamar mínimo, não é zero, e vai para um patamar máximo, ela nunca zera, tá? Então esse aqui é o modo de corrente contínua, tá? Então nesse caso, a gente enxerga que a tensão de saída aqui do retificador ele é similar ao caso RL, sem essa fonte. Então com isso a gente pode obter, por exemplo, o valor da corrente média que circula do retificador pela carga RL para a fonte CC, que nesse caso vai ser único e exclusivamente o termo VO menos VCC por R, e esse VO a gente já calculou, né, que é 2M por π menos VCC por R. Bacana, né? Bom, no caso da operação descontínua de corrente, esse deve ser analisado de uma forma similar ao que se fez no retificador de meia onda no capítulo anterior. Assim, nós teremos uma resposta forçada, uma natural, um ângulo de entrada, um ângulo de condução alfa e um ângulo de extinção beta. Tá bom? Então, aqui, ó, observem que a minha tensão VDC, ó, ela veio negativa, né, ó, certo? Então aqui eu tenho um ângulo beta, tá? E eu vou ter um determinado ângulo de condução alfa, tá? Em que eu vou ter a minha subida da corrente I. Então meu alfa ele é calculado de forma similar a como nós vimos lá no capítulo 3, vai ser o arco seno do VDC dividido por VM. Vai ser exatamente quando ocorre a tensão na fonte igualando-se à tensão VDC, que aí vai permitir a polarização dos diodos da ponte, tá? Então, assim que ocorre essa parcela de condução, você segue os mesmos equacionamentos da equação diferencial do circuito RL-VDC correspondente. Então, a solução é essa daqui, que é a parcela forçada, tá? A parcela forçada em período da parte senoidal, da parte média e da parte da resposta natural, tá? Exatamente para a minha faixa entre alfa e beta da minha frequência ômega t. Tá? Bom, como eu apresentei no capítulo anterior uma planilha similar para resolver esse tipo de caso, tá? Eu tenho aqui uma planilha que foi desenvolvida no capítulo anterior. Você pode muito bem reutilizar esse equacionamento, tá? Que foi desenvolvido. O equacionamento é todo similar para você, por exemplo, obter o alfa, obter o A e resolver esse tipo de retificador de forma apropriada. O cuidado que você tem que ter é que agora o meu período aqui, que antes era até 2π, vai ser só reduzido até π. Tá? Então esse é o cuidado que você vai ter que tomar ao modificar essa planilha correspondentemente. Bacana? Bom, vamos dar prosseguimento. Vamos estudar agora o caso do capacitor como filtro na saída da carga. Tá bom? Então, quando você introduz o capacitor como filtro na saída da ponte, esse proporciona uma tensão de saída que é essencialmente CC. A análise aqui também é similar ao que foi apresentado no capítulo anterior, porém com os períodos considerados de 0, né, até π. No outro capítulo, nós considerávamos de 0 até 2π. Tá? Vemos que o capacitor que descarrega por um período menor que no circuito de meia onda. Antes ele viria e se descarregaria até esse ponto aqui, né? Você não teria essa outra parcela senoidal. Agora não. Quando você tem essa outra parcela senoidal sendo introduzida no período, esse capacitor ele se descarrega por um período menor. Tá?
O ângulo θ, na qual os diodos se polarizam reversamente, está aqui o nosso θ, né, ó, vai ser similar no caso do retificador de meia onda e utiliza a mesma equação. Tá? Podemos aproximar a tensão da ondulação se nós considerarmos que nós temos uma relação ω-RC muito maior do que π. Essa aproximação da ondulação da tensão de saída, ela será metade da aproximação do retificador de meia onda. Tá aqui, ó. Então, diferentemente do caso de meia onda, você passa a ter agora duas vezes o valor da frequência, até porque você está introduzindo outro cenário. E as demais características, se você quiser ser mais preciosista para obter, por exemplo, esse ângulo θ, esse ângulo α, aqui, tá? Você pode fazê-lo respectivamente. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo numérico do que eu alterei na planilha para vocês poderem fazer também. Tá? Então vou abrir aqui uma MathCAD mais uma vez. Vou fazer a transição da janela para um exemplo aqui do retificador com filtro RC, no caso de onda completa. Então aqui eu tenho C1 e R1, sendo 100 micro e 100 ohms. O meu valor de tensão máxima 220, tá? Vezes raiz de 2, 311, e a minha frequência 160 Hz. Então aqui eu tenho algumas informações, por exemplo, tal, minha constante de tempo. Tá? O cálculo do meu ângulo θ não mudou, tá? Vai para ser 1,83 graus. Tá? E só para a gente ter uma noção de quanto é que é esse valor, π sobre 2, né? 45 graus, dá 1,57. Então meu Vθ vai ser Vm vezes o seno desse ângulo. Tá? Então, o meu valor para calcular o alfa, tá? Onde ele vai encontrar aqui novamente, certo? Eu vou ter que resolvê-lo de forma numérica. Observa aqui a diferença, né? Eu tive que introduzir aqui o módulo do seno de π mais alfa, porque se eu fizer só seno de π mais alfa, ele vai entender como essa função sendo negativa, mas ela não é, ela é positiva. Então eu resolvi colocar o módulo aqui, menos o seno de θ vezes a parte exponencial, né, que é essa partezinha aqui que ocorre o decaimento da tensão, tá? O processo de descarga capacitiva. Bom, fazendo aqui o uso do α1 para localizar esse ângulo, né, resolução numérica, ele encontra que o meu α1 dá 0,618. Novamente utilizando aqui o meu valor de resto, né, só que antes era de 2π, agora vai ser até π. Tá? E aí eu introduzo a equação de VO, similarmente ao que a gente tem aqui. Tá? Vm seno de φ para essa faixa entre 0 e θ e a parcela que decai exponencialmente. Tá? Novamente aqui eu tenho que atentar para esse local, que aqui vai ser até π mais α1. Então aqui, resultado gráfico, para você ver como ele funciona, né? É a carga do capacitor e o processo de descarga até encontrar o próximo período. Tá? Bacana. Dessa forma, eu acredito que fica muito mais fácil, muito mais ilustrativo para o aluno compreender as ideias matemáticas que estão por trás desses circuitos. Tá? Mais uma vez, nós temos o equacionamento para o valor do pico, tá? De regime do capacitor, também é similar ao do capítulo 3 e do diodo também. Tá bom? Então, nesse caso, para essa aplicação, daria perto de 9,56 amperes e para o diodo 11,63 amperes. Bacana, né, pessoal? O circuito que a gente está apresentando aqui agora, nessa figura, vai ser um multiplicador de tensão simples, em que a tensão de saída aqui ela vai ser aproximadamente igual a 2 vezes o valor máximo da tensão de entrada. O que ocorre? Como é que esse circuito funciona? Quando essa tensão aqui se torna positiva, o diodo D1, tá, ele vai se polarizar diretamente, permitindo a circulação de corrente aqui, ó, entre a fonte e o capacitor C1. Tá? Na hora que essa tensão aqui muda de polaridade e ela se torna maior do que a tensão do capacitor C2, quem passa a se polarizar diretamente seria agora D2. E aí D2 ele passa agora a permitir a circulação de corrente para carregar o capacitor C2 e retornar aqui para a fonte. Tá? Então cada capacitor vai ficar com uma tensão média aproximadamente igual à tensão máxima da fonte. Então quando você pega essa tensão e associa com essa, você tem 2 Vm na carga. Tá? Estes circuitos eles permitem dobrar a tensão com poucos componentes, economizando no custo e no peso. Veja que cada capacitor vai até aproximadamente Vm a cada meio período, sendo D1 no semiciclo da tensão positiva e D2 no semiciclo da tensão negativa de Vs. Nós podemos pegar essa ideia desse retificador e combiná-lo com o de onda completa com filtro capacitivo como um dobrador de tensão. Então, quando a gente tem essa chavezinha aqui, ó, trabalhando, quando ele está aberto, ele vai funcionar como se fosse uma ponte retificadora convencional. Tá? Todos os 4 diodos vão se tornar operacionais a cada semiciclo. Certo?
Agora, quando você faz a conexão aqui, ó, certo? Você liga essa chave, o que, que vai acontecer? D1 e D2 vai passar a operar, tá? Fazendo exatamente a transferência a cada semiciclo, como eu mostrei na figura anterior. Tá? D1 no semiciclo positivo, tá? E D4 no semiciclo negativo, certo? Assim, ó, pá, 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 ou assim, né? Ó, pá, 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 tá? Porém, D3 e D2 permanecerão bloqueados devido à aplicação da tensão positiva entre cátodo e ânodo, levando eles à polarização reversa. Tá? Tais configurações são muito comuns em fontes ATX, permitindo facilmente, por meio de uma única chave, a seleção entre 220 ou 110. Bom, nesse caso, nessa configuração, a gente vai ter um filtro LC associado ao retificador de onda completa. Nessa inserção desse filtro, né, nessa nova configuração, ele tem o objetivo de proporcionar na saída uma tensão o mais próximo da contínua. O capacitor vai manter a tensão de saída constante, enquanto que o indutor vai reduzir a corrente de pico que circula através dos diodos. O circuito pode operar no modo contínuo, que nesse caso aqui a gente está visualizando na figura B, né, em que a corrente através do indutor ela não se anula, ou no modo descontínuo, em que a corrente aqui através do indutor, como a gente está vendo nessa figura, ela chega a zero e permanece durante um certo período de tempo nula. Tá? Então vamos analisar o caso contínuo de corrente. Vamos analisar o caso contínuo de corrente. A tensão Vx aqui na saída do retificador é uma senoide retificada, cujo valor médio vai ser expresso por 2π sobre Vm, caso similar ao que a gente viu anteriormente. Tá? Uma vez que a tensão média no indutor é zero para o estado estável de operação em regime permanente, isso irá proporcionar uma tensão de saída média igual a VO, sendo 2π, 2Vm dividido por π, o mesmo valor de Vx. Tá? Com a corrente média através do indutor é igual à da carga, uma vez que a média no capacitor é zero, então nós teremos que a corrente IL vai ter que ser igual a IR, ou seja, VO dividido por R, que é igual a 2Vm sobre πr. Tá? Então, como a corrente média aqui no capacitor tem que dar zero, se aparecer corrente média aqui, significa dizer que a tensão está crescendo, então nesse caso não ocorre. Então a corrente IL vai ser a mesma corrente IR da carga. Então podemos determinar se o circuito está no modo contínuo de corrente através da análise de série de Fourier, por meio da segunda harmônica da tensão sobre L. É claro que considerando o capacitor um curto para os demais termos CA. Tá? Então, considerando que a magnitude do termo CC da corrente deve ser maior que a magnitude da corrente do termo de segunda harmônica, então a gente faz essa análise. Né? Então, se eu pego aqui a minha amplitude do meu termo da enésima harmônica, que eu posso estabelecer aqui n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6 assim por diante, eu posso extrair, por exemplo, a corrente máxima do que vai circular aqui através do indutor, né? Sendo exatamente V2 dividido por Z2. Nesse caso aqui, a gente está aproximando única e exclusivamente por uma indutância, né? Não tem a parcela resistiva, vai ser V2 dividido por 2ωL. Tá? Então, se você aplicar aqui n igual a 2 nessa expressão e substituí-la aqui no V2, fazendo a divisão por 2ωL, você extrai esse resultado aqui, né? 2Vm dividido por 3πωL. Tá? Então, o que acontece? Esse valor aqui, ó, de corrente em 2, né? A gente está vendo aqui a corrente, ele tem que ser inferior a 2Vm dividido por πr. O que é isso aqui? Isso aqui não é a nossa corrente que a gente estabeleceu como sendo a corrente média, né? Então, se a magnitude desse valor aqui for inferior à corrente média, significa dizer que a gente está atendendo o modo de condução contínua. Tá? Então, se a gente reestruturar esses termos, por exemplo, L vir para cá, a gente cancelar Vm com Vm, a gente constrói a condição para garantia do modo de condição contínua. Ou seja, cancelando aqui Vm com Vm, 2 com 2, π com π, tá? E reorganizando aqui os termos, por exemplo, L sendo maior do que R dividido por 3ω, isso daqui dá a nossa condição de verificação se esse circuito ele vai para o modo de condição contínua ou vai para o modo de condição descontínua. Ok? Mais à frente nós vamos fazer um exercício usando exatamente esses conceitos aqui para a gente verificar essas ideias que estão sendo apresentadas, tá bom? Bom, para o caso descontínuo da corrente,
como a corrente ela vem e atinge esse valor aqui de 0, tá? E ela só crescerá quando a tensão da ponte se tornar maior ou igual à tensão do capacitor. Então essa corrente aqui ela só vai crescer na hora que essa tensão Vx se torna maior ou igual à tensão de saída VO. Tá? Então nós também vamos estabelecer uma relação similar ao que nós desenvolvemos anteriormente, que vai ser exatamente esse ângulo alfa. O ângulo alfa em que a tensão Vx se torna maior do que VO. E é igual, né? É igual ao arco seno de VO por Vm. Tá? Então, utilizando a equação diferencial da corrente através do indutor, nós podemos determiná-la sendo expressa através exatamente dessa relaçãozinha aqui. Ó. Se eu usar VL sendo a minha tensão Vx menos a minha tensão VO, considerando ela constante, tá? E utilizando a equação diferencial do indutor, quando a gente passa a resolver aqui para IL, fica IL de ômega t, vai ser 1 sobre ômega L da integral do meu ângulo alfa até um ômega t qualquer, tá? Dentro dessa região até π, da minha tensão sobre o indutor, VL de ômega t, que está aqui representado. Tá? Então, quando você resolve essa integralzinha aqui, você obtém esses valores, né? 1 sobre L multiplicado por essa relação. Veja aqui que é Vm que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de ômega t, fecha, parênteses, menos VO, né? A tensão de saída que é constante, multiplicado por ômega t menos alfa, para qualquer valor de ômega t dentro de alfa até beta, onde beta é inferior a π. Tá? Então, para que nós possamos determinar, por exemplo, quem é esse meu ângulo aqui de extinção beta, tá? A gente pode dizer que no IL aqui é igual a zero em beta e igualar, utilizar o nosso MathCAD ou MATLAB ou qualquer outra ferramenta matemática para determinar esse ângulo de extinção beta. Tá? Então, uma vez para resolvermos a tensão na carga, sabendo que a corrente média através do indutor é a mesma da carga R, ou VO igual a IL vezes R. Então, a gente, para poder determinar VO, tá, a gente utiliza essas equações aqui, porque a gente não sabe quanto é VO, a gente quer determinar quanto é que é VO, quanto é que é esse valor aqui. A gente vai ter que fazer um processo interativo em cima dessas equações aqui, de tal forma que essa tensão final aqui, quando eu vou pegar aqui a corrente média, tá, no indutor, ela bata ou fique muito próxima do nosso VO estimado aqui. Tá? Então a gente repete esse passo a passo até que o último passo se torne muito próximo do valor estimado inicialmente. Ok? Aqui é o exemplo de aplicação de um retificador de onda completa com filtro LC. Tá? Então a gente tem aqui o valor eficaz sendo 100 por raiz de 2, ou um valor de picos de 100 volts. Tá? Tá aqui estabelecido. O meu ômega 0, 2π 60 Hz. A minha capacitância, internamente o MathCAD não sabe o que é milifarad, mas eu estou atribuindo aqui como sendo 1000 microfarads. Tá? Então, meus valores que eu quero testar para R1 e R2 são 50 ohms e 5 ohms, e L1 é 5 mA, C1 sendo 10 milifarads. Então, quando a gente faz o cálculo estabelecido aqui, né, ó, do nosso teste, né, L tem que ser maior do que R por 3 ômega. Então, 3 ômega vezes L1. Então, se eu jogar esse 3 ômega vezes L, tem que ser maior do que R. Tá? Então, dá 5.655. Então, nessa condição, se esse valor de resistência for inferior a esse valor aqui calculado, nós teremos o modo contínuo de corrente. Então, como aqui esse resistor aqui é 5 ohms e ele é inferior a esse número que nós obtivemos aqui, tá? Para 5 ohms nós teremos o modo de condição contínua. Se isso aqui não ocorrer, no caso aqui com 50 ohms, nós teremos o modo descontínuo. Tá? Então vamos analisar aqui o problema para o caso contínuo e para o caso descontínuo. Tá? Como nós vimos, o caso contínuo vai ter uma corrente mais ou menos constante, e a partir da tensão média de saída, que vai ser 2 Vm sobre π, a gente vai ter 63 volts aplicado aqui a minha carga, certo? Aproximadamente, certo? Bom, no caso descontínuo, a gente vai utilizar aqui a metodologia iterativa, certo? Então, o que eu fiz aqui nessa planilha, certo? Eu comecei com minha tensão inicial estimada em 90 volts, eu não sei quanto é VO, tá? E a partir daí eu fui concebendo o cálculo tal qual como está aqui, alfa, construir VL, construir a corrente e assim por diante. Então, vamos acompanhar. Então, a minha tensão inicial é 90 volts, meu cálculo de alfa dá a tensão inicial estimada dividido por Vm, onde eu obtenho o alfa sendo 1.12, tá? Ou 64 graus, que é exatamente esse ângulozinho aqui de partida. Tá? O cálculo da corrente L a partir de um determinado ômega t ou de um determinado φ, certo? 1 sobre ômega L multiplicado por esses termos, exatamente como está aqui. Tá?
E aí eu calculo onde esse valor aqui dá zero, tá? O beta, que vai ser entre 0 e π, tá? Nosso ângulozinho de extinção aqui, beta. Então o beta estimado aqui, ele calculou, deu 2,482, ou aproximadamente 142 graus, né? Só lembrando que π é 180, então está dentro da faixa. Bom, então a gente calcula a corrente média dessa equaçãozinha aqui, né? Aqui numericamente ele faz isso para a gente. Então a gente obtém uma corrente média que vai circular através da carga, sendo 0,776 amperes. Tá? A tensão de saída para essa corrente deu 38,785, deu muito baixo. Como é que você sai de uma fonte de 100 volts e obtém 38? Então a gente começa a modificar a nossa estimativa correspondente. Tá? Então vou tentar aqui um valor mais baixo. Tá? Aí aqui você vê, ele fez todo o procedimento de cálculo, e já a tensão VO este já deu muito alta. Tá bom? Então 90 deu um valor muito baixo da estimativa, 80 já deu um valor muito alto. Aí aqui a gente começa a refinar esses valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui 85. Olha, você vê que já começa a se aproximar esse valor desse aqui, certo? Então aí a gente pode ir refinando ainda mais. 86. Aí já ficou muito baixo, tá? Então posso tentar aqui 85,5. Já deu 82. 85,3. Já deu 84. Então a gente vai estimando mais ou menos quanto é que seria a tensão de saída para a condição descontínua, tá? Bom, então você vê que é um processo um tanto quanto trabalhoso, envolve o uso de uma ferramenta matemática, não deixa de ser trabalhoso um processo como esse daqui. Então, às vezes, para situações rápidas que você quer resolver esse tipo de circuito rapidamente, tá? A gente constitui um ábaco, certo? Então, esse ábaco ele vai auxiliar bastante a determinação dessa relação saída, da tensão média em função da máxima da entrada e em termos do meu fator 3 ômega L por R. Tá? Então, quando a gente tem essa opção ou resolver iterativamente ou resolver aqui através de um ábaco, a gente é claro que com o ábaco já consegue ter uma relação muito mais fácil para a condição descontínua aqui. Vamos dar aqui um exemplo, né? Vamos voltar aqui para o nosso caso. A gente tem essa relação 3 ômega 0 L1, vamos ver quanto é que dá. Então isso aqui vai ser essa parte inferior aqui, né? Essa parte 3 ômega L do numerador. Então aqui fica 3 ômega 0 L1 dividido pelo meu R2, né? O R2 aqui é a condição descontínua. Não, é o meu R1, que é a condição descontínua, que é 50 ohms, né? Pronto, então dá 0,113. Então esse fator aqui, ó, a gente procura aqui no ábaco. 0,2 é mais ou menos por aqui. Pronto, então daqui dá mais ou menos o fator que existe de relação entre VO dividido por VM. Então dá mais ou menos próximo, né? 0,8, aqui 8,5, aqui 0,9, está mais ou menos próximo do nosso valor que a gente estimou aqui, ó. 8,5, né? Seria o fator por 100, daria corretamente o que a gente está procurando, tá bom? Então esse ábaco aqui ele tem esse intuito, você não ter que lidar com esse tipo de equacionamento mais sofisticado. Agora, se você for muito preciosista, quiser fazer esse passo a passo, está aqui bem explicado como deve ser feito, tá bom? Bom, vamos dar continuidade para a gente observar como esse circuito vai funcionar lá no nosso simulador. Tá? Então vou aqui migrar aqui para o PSIM. Vamos ver aqui qual foi. Tá aqui indutância 5 mA, 10 mA, aqui 50 ohms, né? Aqui o nosso caso descontínuo. Vamos começar primeiro com o caso contínuo. Tá? 100 volts, ok? Beleza? Então vamos começar aqui com a tensão de saída VO. Tá? Alterar aqui a fonte. Tá aí, certo? Então aqui, se a gente for fazer aqui um traço aqui, né, a gente tem uma tensão de saída média estabelecida em torno dos 63 volts. Vamos tirar aqui a média. Deu 65 porque ela começou em 100 e foi decaindo aqui. Mas se eu restringir aqui a minha janela, por exemplo, a partir do 0,05 e tirar uma média, dá os 63 volts como a gente havia estimado inicialmente. Tá? 63,66 volts, certo? Bacana. Vamos olhar agora o caso descontínuo, que é mais interessante. 50 volts. Tá? Vamos rodar novamente.
Bom, aqui eu vou restringir de 0.15 para o final, certo? Então aqui vai ficar 0.15, onde ele entra mais ou menos em regime. Você vê aqui que a média 85.73 volts. Foi mais ou menos a estimativa que a gente começou a se aproximar no processo iterativo de resolução. Tá? Então, só a título de curiosidade, vou adicionar aqui a corrente através do indutor. Tá? Você vê que ela é descontínua. Vamos só mudar aqui o traço. Você vê que ela é descontínua, né? Que ela vem, chega a zero, sobe, chega a zero. Tá? Vamos ver aqui uma outra informação. A corrente aqui através da resistência. Tá? Ela é com uma média aqui perto de 1.72 amperes. Tá? Basta você pegar esse valor de tensão e dividir pela carga. Tá? Bacana, né? Então só mudar aqui o traço. Ok? E a gente tem o transitório inicial até o regime permanente de operação do circuito. Certo? Então aqui você clicando aqui nessa parte superior, você tem acesso a essa informação. Bacana, né? Bom, então com isso, com esses resultados, com essa simulação, vai te dar um norte de como você vai poder resolver esse tipo de circuito, tá bom? Vamos ver só, ficou faltando só ver o caso modo de condução contínua, né? Vamos ver aqui a corrente através do indutor. Volto aqui a corrente através do indutor, né? 0. Vou restringir aqui mais a nossa janela. 0.15 também. Então aqui a corrente através do indutor, ela quase encosta aqui no 0, mas ela não é 0. Tá? Então esse aqui é o modo contínuo de operação desse filtro LC. Tá? A corrente aqui na carga, né? Você vê praticamente quase 12 amperes, né? Então a média aqui uns 12 amperes aproximadamente. Bacana, né? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Aqui o resultado lá do PSpice, você vê que é similar, certo? Você poderia reproduzir isso daqui através de dois circuitos. Você poderia construir esse circuito aqui de um lado, ela aqui embaixo, para analisar o caso contínuo e descontínuo, respectivamente. Tá bom? Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo de retificadores, a gente vai ver agora o caso dos retificadores de onda completa, tá? Controlados em fase. Tá? Então, nas figuras que estão sendo colocadas aqui, certo? Essa e essa, observem que a gente substituiu os diodos por tiristores, tá? Ou SCRs. E que essa configuração em ponte, ou seja, a configuração com tap central, elas estão aqui representadas. Podemos aplicar o mesmo gatilho para todos os semicondutores no ângulo de atraso alfa, esse ângulozinho aqui alfa. Tá? E aí, por ser uma carga resistiva, tá, você não vai ter esse atraso de corrente que existe no caso do circuito RL, por exemplo. Então, quando você aplica o disparo de todos esses semicondutores aqui simultaneamente no ângulo alfa, tá? Você vai ter a comutação, por exemplo, somente de S1 e S2, tá? Para polarização direta, certo? No caso do semiciclo positivo da tensão. Se você tentar aplicar o comando para todos eles aqui de forma igual no outro semiciclo, somente S3 e S4 entrarão em condução, tá? Permitindo a transferência de energia e a circulação de corrente dessa fonte para essa carga nesse outro sentido, certo? Algo similar acontece aqui no retificador com tap central. Tá? Então, nós iremos detalhar nas próximas aulas circuitos práticos para acionamento e sincronização desse tipo de retificador controlado. O equacionamento para a determinação de demais parâmetros como corrente eficaz e potência, ele é realizado de forma similar ao caso da meia onda, porém com um período de integração que antes era de 2π, passa a ser agora π, tá? Como por exemplo no cálculo aqui da nossa tensão média, certo? Então, aqui a gente está indo de um determinado ângulo alfa, que é o ângulo de disparo que eu imponho, tá? Até π, certo? Então, quando você olha para essa equação e o resultante dela, você passa a ter agora essa parcela cosseno de alfa, tá? Que diz exatamente qual é o valor médio que você vai ter. Então, a partir de um ângulo alfa, você consegue controlar potência, tensão e demais parâmetros desse retificador.
A operação com carga RL do retificador de onda completo controlado pode apresentar duas situações distintas: o modo de condução contínua ou o modo de condução descontínua da corrente circulante através da carga. Vamos analisar cada um desses casos de forma separada. Para o caso descontínuo, os tiristores são disparados no nosso ângulo alfa, bem aqui, né? O funcionamento do circuito é similar ao que foi apresentado no caso do retificador controlado de meia onda, apresentando uma função da corrente circulante através da carga IO, sendo expressa por essa equaçãozinha aqui, né? Ó. Então você vai ter exatamente a resposta forçada, a resposta natural e ela combinada aqui no circuito, tá? Combinada na equação, a gente pode encontrar a solução, tá? Então eu já estou colocando aqui o resultado, porque a análise é muito similar ao que foi vista lá no capítulo 3, tá? Ela vai ser válida para o ângulo alfa de disparo até o ângulo beta de extinção. Tá aqui o nosso ângulozinho beta de extinção. Tá? Então aqui observamos as principais relações envolvidas nesse circuito, contemplando o resultado da associação da resposta forçada com a resposta natural do mesmo. Veja que para beta inferior a π mais alfa, tá aqui ó, beta sendo inferior a π mais alfa, a corrente ela vai permanecer zero, né? Ó, ela vem zero até π mais alfa, tá? Garantindo essa operação no modo de condução descontínuo. Tá? Porém, se esse meu beta ele for maior do que π mais alfa, nós teremos a condição de continuidade da corrente através da carga RL. Então esse aqui, a determinação desse beta, que a partir dessa equação, ele é um fator que nos auxilia a determinar se esse retificador ele vai para modo de condução contínua ou modo de condução descontínuo. Bom, para uma carga RL no modo de condução contínua, dois semicondutores permanecerão conduzindo até que outros dois semicondutores recebam o comando de disparo e estes passem a manter a circulação de corrente através da carga. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu disparei os 4 semicondutores aqui da minha ponte, os 4 SCRs aqui da ponte, porém, somente 2 vão ter condições necessárias para se garantir a polarização direta. Nesse caso aqui, na hora que você manda o disparo para todos eles aqui, o que vai garantir a polarização direta vai ser esse rapazinho aqui, porque essa tensão vai estar maior do que essa, e esse daqui, porque essa tensão vai ficar maior do que essa, a tensão de ânodo maior do que a tensão de cátodo. Daí esses tiristores eles vão passar a manter a circulação de corrente aqui nesse sentido, certo? Então eu disparei eles aqui em alfa, eles vão manter a corrente circulante, tá? Da fonte para a carga. E observa que ela vai se manter circulante mesmo após a tensão na fonte ter mudado de polaridade. A fonte aqui agora ficou negativa. Tá? Mas mesmo assim você ainda tem corrente positiva circulando nesse sentido. E aí ocorre novamente o comando para todos eles entrarem em condução. Nesse momento vai entrar aqueles dois outros semicondutores que serão polarizados diretamente. Nesse caso vai ser esse e esse para o período π mais alfa. Então você observa que nesse momento o que estava positivo aqui e negativo aqui passa agora a ser positivo em VO e esse rapazinho aqui, né, passa a ser negativo conectando a indutância aqui nesse terminal, tá? Passa a ser o π mais alfa. E aí você passa a ter uma tensão de saída com esse formato, certo? Vem positivo, vai até um determinado do ângulo π mais alfa negativo, tá? Então para que você possa extrair, por exemplo, a informação da tensão média na carga, você vai ter que fazer uma integração de 1 sobre π, que é o meu período que eu tenho aqui da tensão de saída, de alfa até alfa mais π, multiplicado pela tensão Vm seno de ωt, que dá 2Vm sobre π vezes o cosseno de alfa. Cabe salientar aqui que esse rapazinho aqui, dependendo do meu alfa que eu escolho, ele pode ser positivo como pode ser negativo. Então esse termo de tensão VO aqui, ele pode ser positivo como pode ser negativo. Tá? Bom, o equacionamento para essa forma de onda aqui, para que nós possamos analisar como a corrente vai circular aqui na carga resistiva e indutiva, vai ser novamente por meio da série de Fourier. Só que a série de Fourier, nesse caso aqui, ela é um pouco mais sofisticada. Ela vai ser a minha parcela da tensão média associada com os termos da série de Fourier para as demais harmônicas. Observe que aqui agora a gente tem todas as harmônicas, pares e ímpares. Vai N1, N2, N3 e assim por diante. E essa minha amplitude aqui, Vn, de cada cossenoidal dessa, é determinada pela raiz quadrada da soma quadrática desses dois termos, a n, bn. E que cada um termo, a n, bn desse aqui, é dado pelo meu valor
médio, né, meu valor de tensão 2Vm sobre π do retificador convencional, multiplicado por esse fator aqui para o AN, multiplicado por esse fator aqui para o BN. Tá? Então observa aqui que são termos mais sofisticados, é uma análise mais sofisticada. Tá? Bom, podemos, como nós fizemos no caso anterior, utilizar um ábaco. Tá? Então já foi computado um ábaco de forma gráfica para nós podermos analisar de forma mais simples esse equacionamento aqui. Okay? Então esse ábaco aqui ele vai exibir as relações entre as amplitudes de Vn por Vm para cada enésima harmônica, as pares, tá? Relacionando o ângulo de atraso alfa. Então observa aqui que meu ângulo de atraso é 90, meu ângulo de atraso aqui é 0, 40 até 180. Tá? Então se eu quiser extrair a relação de Vn, que é exatamente essa parcelazinha aqui, com relação à minha máxima, tá? Eu posso vir, meu ângulo de atraso aqui é 90 graus, então meu termo de segunda harmônica, meu Vn, tá? Com relação a Vm vai ser esse valor aqui, aproximadamente 0,85, né? Aqui é 0,9, aqui é 0,85. Tá? Meu termo para a quarta harmônica vai ser aqui, bem aqui é 0,3, aqui é 0,35, e assim por diante. Então você pode extrair esse parâmetro aqui a partir do ábaco e depois reutilizá-lo nas equações para a obtenção da corrente de pico, corrente e corrente RMS, tá? Para o estudo e análise desse retificador. Tá? Observa que o ábaco facilita bastante. Tá bom? Bom, mais uma vez, vamos utilizar um exemplo numérico e no simulador para a gente ilustrar o uso dessas ideias aqui. Tá bom? Bom, então eu tenho uma planilha aqui que eu já desenvolvi aqui no Mathcad. Bom, vamos olhar aqui nosso exemplo. Tá? Aqui numa planilhazinha que eu desenvolvi. Então aqui vai ser a aplicação do retificador de onda completa controlado com a carga RL. Tá? Então aqui, similarmente aos outros exemplos, 100 volts dividido por raiz de 2, nosso valor eficaz. Meu valor máximo vai ser 100 volts, né? Depois que eu multiplico por esse fator. Minha frequência. Meu R1 agora vai ser 5 ohms, meu L1 100 mH. E o meu alfa, para a gente começar a analisar esse problema, vai ser 45 graus, ou 45 vezes π sobre 180. Então a gente vai primeiro verificar se ele está no caso contínuo ou no descontínuo. Então existe uma condição em que se o meu alfa for inferior ao arco tangente de ômega vezes L por R, então nós teremos o caso descontínuo da corrente através do indutor. Então nesse meu caso aqui o alfa calculado dá 0,785 e o arco tangente desse valor de ômega 0 L1 por R1 dá 1,439. O que vai classificar esse circuito aqui operando no modo descontínuo, ou no modo contínuo, tá bom? Bom, então com isso a gente calcula aqui na nossa tensão média da saída, né, que é o V0 de alfa, vai ser 2Vm sobre π cosseno de alfa. Tá? E aqui eu resolvi calcular os termos individualizados do AN e do BN, só para a gente ver a aplicação através por meio de série de Fourier, dessa forma de onda que esse retificador vai apresentar. Tá bom? Bom, então aqui eu calculo o meu Vn como sendo a raiz quadrada dos termos individuais de cada elemento do AN e do BN da série de Fourier. Tá? Aqui eu calculo o θn, e aqui é só para a gente ter uma noção dos valores de Vn com relação ao Vm, para a gente conferir aqui com o nosso ábaco. Tá? Então, para 45 graus, o Vn da segunda harmônica, né, dividido pelo Vm, dá 0,671. Então, aqui com relação ao ábaco, aqui 50, 60, 70, 80 graus. Né? Então, o meu 45 está mais ou menos aqui nessa linha. Tá? Então, aqui é 0,7, 0,65 por aqui. Está batendo beleza com o nosso valor aqui aproximado. Se eu pegar aqui, por exemplo, a quarta harmônica, dá 0,247. Então, aqui é 0,3, aqui é 2,5, né? 0,25, desculpa. Beleza. Para n igual a 6. 0,156. Aqui é 0,1. Pronto, é isso mesmo, né? 0,156. Show de bola. Tá? Então, no nosso cálculo aqui está correto. Bom, você tem a opção de escrever o V0 de saída, né, para enxergar tanto a parte média quanto a parcela dos termos harmônicos desse jeito aqui, mas eu optei por escrever em termos do A multiplicado pelo cosseno e do B multiplicado pelo seno, porque estava dando um problema com relação ao cálculo desse θn aqui. Tá? Ele não estava calculando corretamente esse meu valor. Okay? Então eu optei por deixá-lo nesse formato. Aqui a gente já tem a forma de onda desses termos harmônicos aqui associada à parcela de valor médio. Tá? Então bate bem até
por exemplo, 10 termos, bate, beleza, você já vê que já consegue formar bem direitinho aqui a nossa forma de onda, tá? Então se eu aumentar aqui o número de termos, por exemplo, 40 termos, tá? Lembrando que ele já está calculando aqui para a gente só os termos pares, né? Só as parcelas pares, tá? Então a gente tem já, beleza, batendo aqui com a nossa forma de onda para 45 graus. Então a gente pode fazer um teste, vou mudar aqui o ângulo, só a título de curiosidade, para ver se está funcionando direitinho. Vou colocar aqui 0 grau, tá? Também é um caso contínuo, ele já calcula para mim todos os termos, tá? Beleza, tem que se assemelhar a um retificador monofásico de onda completa. Show. Vou testar aqui com outro valor, 90 graus. Aqui já seria um caso descontínuo, né? Esse equacionamento abaixo ele já não seria adequado. Mas aqui é só para ilustrar o uso dessa matemática que a gente está aplicando aqui, né? Em série de Fourier. Bacana, né? 40 termos. Se aproxima correspondentemente. Tá? Então vamos deixar só 10 termos, eu vou voltar para os meus 45 graus. Opa, aqui, né? 45 graus. E aí a gente vai analisar o restante do problema. Por exemplo, a corrente média na saída vai ser o V0 de alfa por R1 pela carga, aproximadamente 9 amperes. E os demais termos, né, vão ser IN, aqui no caso aqui a corrente de pico, tá? Para a enésima harmônica vai ser Vn dividido pela impedância equivalente associada para aquela harmônica, né? Então, por exemplo, o termo para a segunda vai ser 0,88 amperes. Você vê que cai consideravelmente, né? Bom, e aí o restante das relações são similares ao que a gente já tinha visto, né? Por exemplo, cálculo do valor eficaz vai ser a parcela CC ao quadrado mais a soma dos termos eficazes das harmônicas, tá? E aí se você extrair a raiz quadrada, por meio dessa equação aqui, a gente tem essa relação interessante, tá? Bom, então aqui, se a gente considerar somente um termo, a gente vai ter 9,025 amperes. Observa que muda muito pouco esse valor com relação à parcela CC, já que esse retificador está operando no modo corrente contínua. Tá? Bom, vendo o equacionamento correspondente, a gente tem condições de extrair, por exemplo, informação de potência para um enésimo termo. Tá? Aqui a potência transferida para a carga, considerando somente um único termo, vai ser 407 watts. Fator de potência também, a gente tem como extrair potência dividido pela potência aparente e demais parâmetros que nos interessam. Por exemplo, aqui não é mais no diodo, mas na verdade aqui seria a corrente média no tiristor lá da ponte, e aqui seria a corrente eficaz no tiristor. Tá bom? Aqui considerando dois termos, certo? Então essa planilha ela facilita bastante a nossa visualização, tá? O quanto a influência de número de termos vai modificar nesses valores. Tá? Então observa que para algumas situações basta você calcular dois termos dessa série de Fourier aqui, você vai ter uma excelente precisão. Tá? Vamos só ver aqui dois termos, né? Como é que fica o gráfico. Fica um pouquinho estranho, mas para o cálculo final aqui ele já fica bem aproximado. Tá? Vamos ver aqui com 4 termos, com 8 termos, e ele vai ficando bem mais aproximado à medida que você introduz mais termos. Mas quando você, por exemplo, coloca aqui 10 termos, tá? O valor é muito pequeno, certo? Então não há muita influência nesse equacionamento. Vamos ver aqui com 10 termos. Ó, praticamente não teve muita diferença. Tá? Bacana, né, pessoal? Bom, visto isso, visto esse problema exemplo, vamos também olhar como é que esse problema exemplo vai funcionar lá no simulador. Tá? Então, para tanto, eu tenho aqui já o nosso P-Sim. Eu já atribuí aqui os valores, tá? 100 volts de pico aqui à fonte. Ajustei aqui o fator para o meu circuito de sincronia aqui para sendo 1 sobre 37.6. Isso aí a gente já viu que lá no capítulo anterior. E aqui eu vou começar a simulação com um ângulo inicial sendo 0. Depois eu vou subi-lo para 45 graus para a gente ver os resultados que nós teremos, tá bom? Então quando eu coloco aqui para rodar, vamos ajustar aqui nossas leituras, tá? Então aqui eu tenho a minha tensão da fonte da rede elétrica. Só aumentar aqui as características que nos interessam. Vamos ver aqui a corrente de saída, né? Veio, evoluiu, entrou em regime permanente. E aí, vamos ver aqui quanto é que está dando. Lá no finalzinho,
Tá aí nos seus valores em torno de uns 12, 13 amperes, tá? Corrente de saída. Bom, detalhe, aqui está com 0 grau. O nosso cálculo tinha sido feito para 45 graus, certo? Então vamos olhar aqui a cara da tensão na saída da ponte, certo? Que aqui é o meu VOR, certo? VOR, ADD. Então você vê que ele funciona como se fosse um retificador convencional, tá? De onda completa não controlada. Então vamos alterar aqui agora para 45 graus. Vamos aplicar e vamos ressimular esse circuito de novo, tá? Beleza. Então olha o que já mudou aqui, né? Ó, meu VOR, vou aumentar aqui a pena, a espessura da pena. Aí, ó, fica bem mais próximo do nosso Fourier aqui, né? Ó, bem parecido, tá? Vindo aqui até uma tensão mínima. Aqui aproximadamente menos 73 volts e voltando aqui a 76 volts aqui aproximadamente, certo? Bom, vamos olhar aqui a nossa corrente média, tá? Eu vou reduzir aqui a janela, restringir aqui a janela, para o cálculo da corrente média ficar mais preciso. Então eu vou colocar aqui 0,8 e aí vamos tirar aqui a média. Então aqui o meu IO vai dar aproximadamente 8,05 amperes, tá? Então aqui o nosso IO para 45 graus deu 9,03, tá? Aqui meus termos harmônicos, certo? Você vê que está bem próximo do valor, né? Deixa eu só ver se tem mais algum detalhe aqui que eu estou esquecendo. Pode ser que esteja dando alguma leve discrepância aqui nesse ângulo, tá? Que, como depende muito desse fator aqui, ele pode estar deslocando um pouco, tá? Aqui o valor está correto, está dando 5 ohms, aqui está dando 100 mili. Deixa eu só conferir. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa. 100 mili, 5 ohms, tensão máxima é 100 volts. Okay. Tá certinho, né? Bom. Então eu posso modificar aqui, pode ser uma questão aqui da janela que eu esteja adotando, certo? Aí pode estar dando essa pequena discrepância dos valores, certo? Então, se eu mudar aqui a janela para todo, você vai ver que o valor médio ele vai tirar da janela, tá? 6,35. Então deixa eu colocar aqui uma média móvel em torno desse valor, certo? Então, média móvel do meu IO ADD. Certo? Então, se a gente introduzir mais tempo de simulação, ele ainda está estabilizando aqui, a gente vai ter um valor, tá, que vai se aproximar mais do que a gente quer. Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui mais tempo. Você vê que a IO ainda está evoluindo, né? Já está batendo aqui os 9 amperes, tá? Então ele vai tender a se aproximar muito dos valores que a gente calculou aqui previamente, tá bom, pessoal? Então, com essas ideias e com esses circuitos aqui que a gente está propondo, tá? Vai facilitar bastante o estudo e a compreensão desse tipo de retificador para o aluno, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, certo? Aqui está essa simulação, é a mesma simulação que eu lhes apresentei há pouco, tá? O mesmo resultado. Bom, dando continuidade aqui no nosso estudo, a gente agora faz a inserção de uma fonte CC em série com a carga RL. Os tiristores eles podem ser ligados a partir de um ângulo alfa, tal que proporciona a tensão de saída na ponte superior a VDC. Tá? Então, novamente aqui, eu tenho que ter uma tensão VO acima da tensão VDC para garantir a polarização direta e a transferência de energia da minha fonte senoidal para o meu circuito. Tá? Bom, então se nós traduzirmos isso aí em termos, a minha tensão de VO aqui vai continuar sendo a parcela CC, né? 2Vm sobre π vezes o cosseno de alfa. E se eu quiser extrair a corrente média que sai da ponte e é transferida aqui, por exemplo, para a fonte CC, novamente esse aqui pode ser um modelo de um motor CC de grande porte, ou mesmo um modelo de um carregador de baterias em que você tem interesse em controlar a potência, o fluxo de energia que sai dessa fonte aqui, né? Para o meu modelo, para a minha máquina. E aí você pode utilizar o ângulo alfa para fazer exatamente esse tipo de controle. Tá? Então, no modo de condução contínua de corrente, a tensão média na saída do retificador vai ser dada por essa minha tensão VO. E aí eu posso, utilizando essa informação, calcular, por exemplo, a corrente média
que vai ser transferida para a carga. E se eu sei essa parcela média, a única parcela que vai realmente ser transferida como trabalho para a fonte CC vai ser calculado pela corrente média vezes a tensão DC. Tá? Beleza? Então esse circuito ele vai ser a base para grandes carregadores de baterias controlados em fase, uma vez que temos o controle de potência média e da corrente média fornecidos da rede e controlados através do retificador. Bacana, né, pessoal? Bom, até então, nós vimos apenas a operação do fluxo de potência advindo da fonte senoidal e sendo transferida à carga. É possível que o fluxo seja da carga para a fonte, o que classifica esse circuito como inversor. Para que isso ocorra, a transferência de potência da fonte CC para a fonte CA, a gente está falando em transferir energia agora da fonte CC para a minha fonte CA, certo? A tensão CC ela tem que ser negativa. Então, se a gente observar aqui a equação da PDC, né, para que eu possa transferir potência dessa fonte CC para a fonte, esse meu PDC aqui tem que ser negativo. Isso se eu considerar aqui um IO nesse sentido. Então, meu VDC ele tem que ser obrigatoriamente negativo. Tá? Então, se nós considerarmos o valor médio da saída da ponte, certo? Imagino que é o seguinte, ó, eu tenho que ter tensão negativa aqui nessa fonte, certo? Aqui nessa fonte. E eu tenho que ter tensão negativa aqui em VO, tá? Para garantir que esse meu IO seja nesse sentido. Isso é importante. Para tanto, o ângulo de disparo ele deve ser superior a 90 graus, tá? Então, em sendo 90 graus, tá? Esse meu ângulozinho de disparo, ou seja, essa condição aqui, né, ó, de 90 a 180, o meu VO médio na saída da ponte ele vai ser negativo. Então a gente considera essa operação, considerando o VDC também negativo, a operação como inversor desse retificador. Tá? Então se nós considerarmos o valor do indutor elevado e possuirmos uma ponte com baixa dissipação de potência, basicamente a potência transferida para o lado CA vai ser aproximada por essa mesma equaçãozinha aqui, PDC igual a IO vezes o menos VDC. Tá? Bom, eu tenho uma simulação para mostrar as ideias que estão por trás disso aqui. Tá? Vamos aqui olhar no nosso simulador. Tá bom? Bom, eu abri aqui a simulação. Tá? Aqui alguns parâmetros garantem já modo de condução contínua. Certo? Aqui a fonte está a menos 100 volts, a fonte VDC. Aqui está 100 raiz de 2 e aqui os meus fatores apropriados. Observa aqui que o ângulo eu ajustei para 135 graus, acima de 90. Então vamos rodar aqui a simulação. Vamos ver aqui o nosso VO da ponte. Vamos ajustar aqui as nossas escalas. Certo? Aqui, ó. Aqui é o meu zero. Opa. Só melhorar aqui a fonte. Vou adicionar aqui o zero. Tá? Então observa que essa área, tá? Se a gente fizer a integração, ela vai ser maior do que essa. Então a minha tensão média aqui em VO ela é negativa. VO, a gente está falando da fonte, da tensão na saída da ponte tiristorizada, certo? Então, com uma tensão negativa e com uma fonte de tensão negativa, vamos olhar aqui como é que está o nosso IO. Então, eu vou adicionar aqui no outro quadro, IO. Torná-la mais espessa. Ok? Meu IO tem média positiva, tá? Ela não é descontínua. E aí vamos ver aqui como é que está se dando a transferência de potência para a fonte. Certo? Então eu vou olhar aqui a tensão na fonte e a corrente na fonte. Então observa que o ponto aqui da minha leitura da corrente na fonte está nesse sentido. Então positivo é para cá, é para esse sentido, certo? Nesse sentido. Então se eu tiver o cálculo da potência média para isso aqui dando positivo, significa dizer que a fonte está entregando potência. Se essa média der negativo, significa dizer que a fonte está recebendo potência. Tá? Então, se eu fizer aqui o produto, faltou só incluir aqui o meu V. Tá? Eu vou fazer a inclusão agora, rapidinho. Vou chamar aqui VP1. Vou simular aqui novamente. Então aqui eu vou adicionar o produto VP1
vezes a minha corrente I da fonte. Tá aí. Então, vou ampliar, aumentar aqui a pena. Vou dar só aqui de cor, né? Azul. Pronto. Então observa aqui que está meio zero, tá? Ó. E a potência, você vê que está mais negativa do que positiva. Então se eu fizer aqui a minha médiazinha móvel, então a potência média, você observa aí que ela está tendendo a ficar negativa. Então eu estou entregando aproximadamente 150 watts da minha fonte CC para a minha fonte CA, com um circuito relativamente simples. Legal, né, pessoal? Bom, com isso a gente chega ao fim da primeira parte acerca de retificadores de onda completa monofásicos. Espero que tenham compreendido as ideias principais aqui e que estas sejam reforçadas através da resolução dos exercícios e das simulações propostas. Abraços e até a próxima!